Continuando com a série de vídeos onde nós falamos sobre conexões de equipamento deltas com dispositivo de outras marcas, às vezes falando também sobre conexão entre deltas, hoje nós vamos falar sobre a conexão entre um Delta DVP SS2 e um indicador de pesagem que é bem comum no mercado, da Alpha Instruments. Aqui no caso do manual ele está descrevendo o 3107, mas a gente vai estar usando o 3103. É a mesma coisa para essa questão da comunicação. Aqui fiz um resuminho, tá? A porta aqui que nós vamos usar é RS485 do DVP-SS2, e aqui no indicador de pesagem também é o RS485. A ligação é o D+ no A, o sinal positivo no A, e o sinal negativo no B. Essa questão do D+ no A e o D- no B, às vezes dependendo do dispositivo isso inverte, tá? Às vezes teve casos que eu tive que ligar o D+ no B e o D- no A, mas isso não gera nenhum tipo de problema, porque se você inverter esse sinal, a única coisa que não faz é comunicar, mas é bom a gente ficar atento a isso, porque nem sempre é igualzinho. Aqui no manual nós vamos entrar depois, vamos fazer isso juntos, na configuração da comunicação do indicador de pesagem. Dentro do config, no parâmetro serial, nós temos a configuração para endereço, para o padrão elétrico, o tipo de conexão, para o tipo de protocolo, para velocidade e para a quantidade de stop bits. A opção que eles vão dar, tá? Na questão da conexão elétrica é o 232.1.485. O endereço vai de 1 a 99. Os protocolos, ele tem diversos protocolos, tá? Transmissão contínua, tem o Alpha ASCII, que eu nunca desses eu nunca nem usei, tá? E tem mais o que nos interessa aqui, ó, a Modbus RTU, que ele está explicando como é o frame no T02. Aqui é o set da velocidade e aqui a quantidade de stop bits. A comunicação que nós adotamos foi o endereço 5, o protocolo 485, a ligação elétrica o RS485, o protocolo o RTU, a velocidade 19.200, 2 stop bits. A Alpha também fornece um manual onde ela explica todos os frames de conexão, de comunicação. Isso é importante, tá? Explica da função 6, como é montado. Para a configuração do set point, ele diz que eu tenho que usar a função Modbus Desk para gravar registros múltiplos, né, diversas words. Vai explicando um a um. Na leitura, tá? Leitura dos valores do set point, eu uso a função de leitura 3, só que aqui eu estou fazendo uma leitura de 9 registros, para a gente saber onde nós vamos fazer a leitura, isso é importante. Está dizendo aqui que o endereço em decimal é o 41, o endereço em hexa, deixa eu confirmar, aqui também o endereço decimal 51, para configuração do set point também estou gravando, tá? Usando a função 10 múltiplos registros. No caso aqui eu estou usando 6, quantos registros? 0,5, vai dar 12. Mas vamos aqui ao que nos interessa, que é o 2.7. Leitura do status. Estou fazendo a leitura usando a função 3. O endereço em decimal 81, em hexa 51. Estou lendo 6 registradores em decimal 6. E aqui o formato do frame. Ele explica aqui exatamente o que eu vou indicar, onde eu envio. O frame, a função, a quantidade aqui, ó, de bytes de comunicação, C, que são acho que 11. Tá? Indica aqui os registradores, quais são os registros de status, tem 1 e 2. E o valor de pesagem,
tá? E mostra que a referência de peso, a referência unitária, nós vamos trabalhar com a referência de peso, ela é um valor de, é uma variável de 32 bits. Isso a gente precisa saber, porque na hora que a gente for fazer a leitura, a gente vai ter que fazer esse agrupamento, mas depois a gente vê isso. E aqui ele detalha como são esses bits aqui, essas variáveis aqui, onde eu tenho o status, eu tenho nessa variável, que se eu não me engano é 44, onde eu li aqui, onde eu aponto sobrecarga, saturação, tá? Se peso é negativo ou não, e no outro aqui, e no outro byte tem a indicação aqui do que se refere a cada bit. Eu usei isso aqui, peso bruto, se eu não me engano. Então tá. Dentro do... Primeiro vamos colocar aqui dentro da configuração no indicador de pesagem. Ele já está até aqui ligado. A gente entra aqui no config, espera 3 segundos, aí eu seto, apertando a tara, vou até serial, se tiver em serial, config de novo, aqui a opção do endereço, 5, o protocolo, o meio elétrico, que é o 485, aqui o protocolo, o RTU, velocidade 19.2, que eu estou usando 19.200, quantidade de stop bits, que eu estou usando 2, e aí ele volta para a indicação do peso. Aqui o programinha que a gente colocou no SS2, tá até comunicando se não caiu a conexão. Aqui eu tenho a mesma configuração, eu configuro para o padrão RTU, isso a gente já viu em outros vídeos, mas o manual explica bem isso aí. 19.200, tá? Uma palavra de 8 bits, sem paridade, 2 stop bits, um timeout de 300. Aqui eu determino o timeout. Aqui eu estou colocando a configuração do meu CLP, no caso o ID dele é 1, e aqui é o formato da comunicação. Estou dizendo aqui que ele está sempre como 485 e o protocolo RTU. Aqui eu só transferi o endereço dos parâmetros para o bloco da balança. Para que a gente pudesse ler aqueles bits de status, eu tive que pegar a variável correspondente a eles, que depois eu vou explicar qual é, e jogar dentro de uma constante para que a gente pudesse fazer a leitura via bit, que é a comunicação por bit. Estou usando simplesmente um bloco para leitura, um bloco RW, tá? Operação 3. Poderia usar, se fosse leitura, o bloco RD? Não, porque o RD eu só vou conseguir ler uma Word. Para múltiplas Words eu tenho que usar o RW. Eu posso usar esse bloco para leitura e gravação, eu também já vi em outros vídeos. E estou usando para fazer uma leitura constante um sinal de um bit de 10 milissegundos, para de 10 em 10 milissegundos ele fazer a atualização. Depois eu tenho que fazer a composição do sinal, mas tudo bem, isso é explicar daqui a pouco. O que eu determinei aqui? Eu determinei que eu vou fazer a leitura no ID 5, a operação é 3, o endereço é 80, isso é importante. Você pode ver que o endereço que ele nos dá aqui no manual é o 81, mas aqui eu tenho que trabalhar com offset de 1, no caso menos 1. Quando eu trabalho com, às vezes quando eu trabalho
com outros equipamentos eu tenho que usar o mais um. No caso aqui é o menos um. Eu não tentei fazer o endereçamento usando o valor em Excel, mas deve ser a mesma coisa. Tem que tirar menos um também. Certo? E aqui eu estou dizendo que eu estou lendo 6 words. E que eu estou armazenando tudo a partir do endereço D40. Ou seja, aquele frame inteiro tudo isso daqui, ó, que são C, né? Então são a quantidade de informação aqui C. Então, acho que são 11 bytes. Tudo isso vai ser armazenado a partir do D40. Você pode ver que ele coloca aqui o seguinte, ó. Que primeiro vem o endereço, no caso é 5, a função, a quantidade de bits. Depois eu coloco o D0 e 81, que é o primeiro status, o 0F27, que é o segundo status. Aí eu tenho 4 bytes, esses 4 bytes, 1, 2, 3, 4, até o 020 aqui, ó, para leitura do peso líquido, e mais 4 bytes para leitura de tara. Então, qual vai ser a nossa posição? Ele vai ter que pegar aqui, ó. A gente começou a ler no D40, mas a nossa informação vai estar do D50 até o D47. Ela está marcando aqui 38. Por quê? Porque está em X. Vou colocar a variação aqui, deixa eu ver. Aqui. 56. Mas tem 56? Tem. Menos 56. Menos 56 significa que dentro daquelas funções de status, o bit 3 indica peso negativo. Então eu tenho que ler esse bit aqui, ó. Como eu fiz a associação aqui dessa variável D44 lá em cima com a partir da memória M50, então eu vou ter que ler a M54 para ver o peso negativo. Se eu colocar aqui algo acima do valor de desconto para o peso líquido, apagou o negativo, o bit zerou e apagou aqui também. Isso funciona, só fiz de um, mas funciona para todos os bits que a gente tem disponível no manual. Agora, uma outra coisa que é importante. A gente viu no manual que ele manda a informação do peso lá em cima, aqui, ó, uma variável de 32 bits, só que está dividido em 4 bytes. Então eu estou recebendo a informação no D50 até o D47. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque eu vou ter um byte entrando dentro de uma word, ou seja, eu só vou ter que ler o byte menos significativo, o byte low, de cada um deles. Então eu vou ter que fazer uma associação para poder montar uma palavra de 32 bits. Por quê? Porque digamos que eu tenho um peso aqui, eu coloco aqui em hexadecimal, apagar, FF. Se eu tiver um valor de peso acima de 255, ele vai estourar a diferença para o byte de cima. Então vamos ver que eu tenho aqui, ó, 256. Em hexadecimal eu tenho 00 e tenho 1 no byte superior, o byte mais significativo, que seria aqui, ou seja, se eu tivesse 256, eu teria 1 aqui e 00 aqui. Vamos demonstrar na balança. A balança está aqui, D50. Vou colocar aqui um peso
acima de 255 gramas, né? Vamos colocar aqui estabilizar isso, 226, ainda não deu, você está vendo aqui que está dando E2, mas quando passar de 255 ele vai estourar para cima. 286, o que ele me deu de leitura? 1E. Eu não posso simplesmente somar isso daqui, porque se eu somar 1 com 1E eu vou ter um F. Um F em decimal é 31 e o peso não é 31, o peso são 286 gramas e a gente está lendo 286 gramas. Tá, vou mostrar daqui a pouco que nós estamos. Então o que a gente tem que fazer? Agora, se eu pegar aqui, ó, em hexadecimal, colocar 1, depois 1 e aí o que eu vou ter em decimal? 286, que é o valor que foi lido aqui. E como que nós estamos vendo na nossa lógica? Depois que a gente colocou todos os bloquinhos para acertar isso, o peso tem 286 aqui, ó, 286, 286. Se o valor ficar menor, 228, que é só o E4, 228. Para que a gente tem que fazer isso, então o que a gente tem que fazer? Tem que pegar, fazer um deslocamento dessa variável, quando ela passa de 256 por byte mais significativo, e somar com o de baixo e fazer isso aqui sucessivamente por todos eles. Fazer isso na mão é possível, mas na Delta a gente tem um bloco que faz isso, ó, que é esse bloco de swap, que ele inverte o byte low pelo byte high. Deixa eu ver ele aqui, ó. Swap, ó, faz a inversão dos bytes. E é esse bloco que a gente usa para fazer esse tipo de jogadinha, para fazer montar a variável de 32 bits. Uma vez que eu montei, faço algumas somas e tem aqui o valor do peso. Tomando cuidado sempre com o valor de variável e qual que é o bloco que você está usando. Quando eu for trabalhando 32 bits, eu tenho que usar um bloco double. Feito isso, opa, não é aqui, é aqui. Feito isso, já está funcionando. Tá vendo? Qualquer valor que eu colocar aqui, deixa eu... Qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai fazer a leitura e vai jogar o valor direto aqui na minha variável que eu chamo de peso, independente de qual seja. E prestando atenção também que se o peso for negativo, ele vai alterar esse bit. Você pode depois colocar isso na HM. Eu fiz até uma telinha só com a cara da IHM, para que a gente pudesse ler. Para mim ler isso, eu preciso parar a comunicação aqui, que eu estou usando a IHM na 232. Eu tenho que tirar aqui do modo no modo de visualização. Aí eu consigo subir o programa da IHM. Estou vinculando com o da HM com a COM 4 do PC. Aí eu faço a leitura. Sumiu o negativo, apago o negativo, só para ver que eu estou fazendo a referência do bit, a leitura do bit. Se for um valor acima de 256, que é aquele que estouraria, (294, 294). Eu estou fazendo também a leitura para me dizer se eu estou no peso líquido ou no peso bruto, tá? E aqui de quando o peso está estável. Quando eu tiro aqui até ele acertar a leitura, o bit apaga, ficou estável, depois no segundo ele acende.
Agora isso é para indicar que você pode fazer leitura de qualquer variável, de qualquer parâmetro. Leitura e gravação. Certo? Acho que ficou um vídeo meio longo, mas é para explicar a comunicação. Não vou entrar mais em detalhes da balança, porque o foco sempre é como fazer a conexão. Ok? Beleza.